Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus para edificar a nossa fé. O Espírito Santo, ele sempre tem uma palavra que edifica a nossa vida, que renova a nossa fé. E a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para dividir com os irmãos está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 37. O Espírito Santo, pela boca de Paulo, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha o que ele diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Essa palavra deveria explodir no nosso coração e nos levar a glorificar a Deus, a exaltar esse Deus. Porque é muito forte quando ele diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas que coisas são essas que a igreja é mais do que vencedor? Que coisas são essas? Isso inclui o pecado, a tentação, o diabo e seus ardis, suas ciladas. Isso vai incluir também o seu problema. Sabe essa situação que você está vivendo hoje? Essa crise, essa perseguição, essa rejeição, essa enfermidade, essa dor, essa preocupação, essa ansiedade que você tem, que te causa medo, só de pensar no amanhã, em alguma crise, você já fica apavorado. Inclui isso. A sua depressão, a perseguição, ou seja, esse momento difícil que você está vivendo, essas dificuldades, essa oposição, esse ataque do inferno contra a sua vida, são essas coisas. Essas coisas, os problemas, as batalhas que surgem na nossa vida, o Espírito Santo está dizendo: em todas essas coisas, em qualquer situação que você enfrenta e que você vier a enfrentar, você é mais do que vencedor. Não é que você vai ser, você já é um vencedor, mesmo vivendo dentro de uma situação difícil. Você já é um vencedor, é a palavra que está dizendo. Mas por que às vezes a gente não consegue ver a vitória? As razões são simples. Primeiro, você viu que o texto diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Foi Jesus. Ele não só disse que nos amava, ele demonstrou o quanto ele nos amava, em que ele veio a essa terra e viveu a nossa vida. Lutou as nossas batalhas e venceu todas. Venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, ressuscitou vitorioso e voltou para a glória como um vencedor. E quando nós nos unimos a Cristo, que você se rende a Ele, não estou falando de frequentar culto, igreja, estou falando de comunhão verdadeira, intimidade com Deus, vida com Deus. Você se une a Ele, você vive nesse mar de amor dEle, então você desfruta das vitórias de Cristo. As vitórias que Ele conquistou são depositadas na nossa conta. Então nós se tornamos mais do que vencedores, porque estamos unidos a Cristo Jesus. A vitória dele é a nossa vitória. Nós caminhamos em vitória. Você já é um vencedor. Por que às vezes você não vê a vitória? Você não vê às vezes essa palavra se cumprir na sua vida? Porque você foca só o problema, os seus olhos estão focados no problema, você só fala do problema, só pensa no problema, você age como um fracassado, como alguém que não vai sair do problema. Esse é o seu problema. O seu problema não é o problema em si, é você dar muito valor, muito ênfase ao problema e pouco em Deus. Você está colocando o problema maior do que Deus. Lembra de Pedro em Mateus? Quando Jesus caminhava sobre as águas, ele pediu: se
podia ir ao encontro de Jesus. Jesus disse: vem, Pedro. Ele desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. O texto diz que enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele sentiu o vento forte, ele olhou, ele começou a afundar. Percebeu? Enquanto os olhos de Pedro estavam em Cristo, ele caminhava sobre o problema. Enquanto ele prestou atenção na dificuldade, ele começou a afundar. É isso que o Espírito Santo está ensinando. Enquanto você foca demais no problema, você afunda. Veja, o que a Bíblia diz, Paulo diz pelo Espírito Santo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. Porque andamos por fé e não por vista. O próprio Paulo também diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias, as que não se veem são eternas. Ou seja, os nossos olhos têm que ser olhos de fé. A Bíblia não está mandando você ignorar o problema, fazer de conta que o problema não existe. Isso não é fé. Você não tem que ignorar o problema. O problema é real, ele está ali, é difícil, mas o que você não pode é fazer do problema a coisa mais importante da sua vida, ao ponto de sufocar ele. O problema é real, mas você tem que decidir. Viver por aquilo que você está vendo, pelo que o seu corpo está sentindo, se envolver com aquilo ou viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. O problema diz, não tem jeito, é impossível, você não vai sair dessa. A palavra diz, você é vencedor. O diabo sopra na sua mente, acabou para você. Dessa você não sai, você não consegue. A palavra está dizendo, você já é um vencedor. Você tem que decidir para onde o seu coração vai inclinar. Aonde o seu coração inclinar vai decidir se você vai vencer ou não. E o Espírito Santo está dizendo, pare de focar o problema, comece a focar Deus. Deus está trabalhando nos bastidores. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova do que não se vê. Ou seja, a fé verdadeira não se detém naquilo que vê, ela se apoia no que a palavra de Deus diz. E Deus diz que você é vencedor, então você é. Se eu pudesse resumir esse versículo, eu poderia dizer o seguinte. Esse versículo é assim. Nós não lutamos por vitória, nós lutamos em vitória. Vou repetir. Nós não lutamos por vitória, você luta em vitória, porque em Cristo Jesus você já é um vencedor. Então o que você tem que fazer? Mude o seu comportamento, mude a sua visão, comece a olhar pelos olhos da fé, comece a enxergar o problema resolvido, comece a olhar além do problema, veja a vitória. Você pode dizer, mas eu ainda não estou vivendo a vitória. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo para que essa verdade se cumpra. Você já é um vencedor, mas você tem que se comportar como tal, falar como um vencedor, profetizar a vitória, levante a sua cabeça, age como alguém que já recebeu a vitória, porque ela é real na sua vida. Mas em todas essas coisas, somos mais do que um vencedor. Levante a cabeça, se comporte de acordo com a posição que Deus te colocou, como um vencedor. Guarde essa palavra. Vamos orar? Pai, graças te damos, porque em Cristo o Senhor nos fez vencedor. Espírito Santo, que o Senhor abra a mente, o entendimento dessa pessoa, para que ela entenda quem ela é em Cristo Jesus, uma vencedora. Por mais difícil que seja a situação, mas ela é uma vitoriosa. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ilumine a mente e o coração delas, para que elas entendam, Pai, quem elas são em Cristo Jesus, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Deus abençoe a